Pessoal, nós vamos então fazer esses exercícios do princípio multiplicativo da contagem, tá? Então, nesse exercício nós temos o seguinte: quantos números naturais de 4 algarismos há no sistema decimal? Logo, no sistema decimal, quais números nós temos? Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, nós temos 9 algarismos, nós temos 10 algarismos aqui, correto? Então, ó, eu quero que vocês escrevam algarismos, ou seja, quantos algarismos naturais de 4 algarismos há no sistema decimal. Pessoal, para ser um número com 4 algarismos, esse número aqui, ó, o 0,374, ou seja, esse número aqui é o 374. Não é um não é um número com 4 algarismos, sim só com 3, né? Por quê? Porque o 0, ele tá aqui, ó, na casa dos milhares, então ele não seria um número de 4 algarismos, e sim só de 3. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para vocês que o 0, como é números com 4 algarismos, o 0 não pode ser o primeiro número, correto? Então, gente, para mim fazer esse tipo de exercício, eu preciso pensar nas possibilidades que eu tenho. Quantas possibilidades que eu tenho, então? Então, ó, lembrando que o 0 não vai poder estar aqui. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. No segundo número, agora o 0 pode entrar, tá? Então, porque não tem problema nenhum eu escrever um número assim, né? Ó, 4.043. Não tem problema nenhum o 0 estar aqui. Quando é um número de 4 algarismos, o 0 só não pode ser o primeiro algarismo, tá? Então, por isso que são só 9 possibilidades. Agora, aqui no segundo, qualquer um desses números aqui eu posso colocar. Logo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades, certo? Para o terceiro número, eu também tenho 10 possibilidades. E aqui também 10 possibilidades. Como que eu encontro, então, o resultado, né, desse exercício? É só multiplicar, tá? É o princípio multiplicativo da contagem. Então, você vai fazer 10 vezes 10, o resultado vezes 10, ou seja, vezes 9. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes 10 vezes 10 e o resultado vezes 9, ou seja, 9.000 possibilidades, tá? Eu posso escrever, então, 9.000 números de 4 algarismos utilizando, né, o sistema decimal que nós temos aqui. Então, existem 9.000 números naturais com 4 algarismos. Agora, gente, continuando com 4 algarismos, porém agora os algarismos eles vão ser distintos. O que significa distintos? Significa que é esse número aqui, ó, 4, 3, 2 e 5. Todos os algarismos são distintos. Esse número aqui, ó, ele não entraria, tá? Por quê? Porque se o 4 já foi, ele não pode repetir novamente. Então, esse não entra quando eu falo distintos, ou seja, distinto é um diferente do outro. Então, eu quero 4 algarismos distintos. Quantas são as minhas possibilidades, gente? Lembrando que eu sempre trabalho com possibilidades. Para o primeiro algarismo, eu sei que não pode ser o 0, tá? O 0 não pode ser. Logo, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções, porque o 0 não pode. Vamos supor, tá? Supor que eu coloquei lá o número 2. Então, ó, se eu já coloquei o número 2, eu não posso colocá-lo novamente. Porém, no segundo algarismo, o 0 entra. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua 9 possibilidades. Supondo que eu coloquei lá o número 9. Se eu coloquei o número 9, eu não posso colocá-lo aqui novamente. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opções, né? Se eu colocar agora, sei lá, o número 4, então eu não posso, se eu coloquei o número 4 aqui, ele não pode entrar aqui, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. E aí, você vai lá e multiplica todos esses números. 9 vezes 9, vezes 8,
vezes 7, ou seja, 4.536 possibilidades, tá? Com números naturais de 4 algarismos distintos, ou seja, um número diferente do outro. Vamos lá para mais um exercício, então, de princípio multiplicativo da contagem. Ó, tem esse exercício aqui que ele é bem bacana. Em uma prova com 6 questões de múltiplas escolhas, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, tá? De múltiplas escolhas com 4 alternativas, gente. Vamos imaginar, então, a primeira questão, alternativa A, B, C e D, né? Quantos são os gabaritos possíveis? Então, nesse tipo de exercício, eu também penso nas possibilidades. A primeira questão, eu posso assinalar a alternativa A, ou a B, ou a C, ou a D. Então, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4. Coloco aqui 4 possibilidades. Vou para a segunda questão. Não é porque eu assinalei a A aqui que a segunda questão também não pode ser A, correto? Então, novamente, eu tenho 4 possibilidades. Aqui também eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses números, tá? Então, aqui vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4, é a mesma coisa de 4 elevado a 6, né? 4.096 possibilidades, correto? Outra aqui, pessoal. Agora, eu tenho um exercício que ele fala o seguinte: entre os números naturais de 2 algarismos, então, ó, só de 2 algarismos, quantos são divisíveis por 5? Então, ó, eu vou vir aqui e vou colocar as minhas possibilidades, né? Quando eu tô falando de números, eu posso trabalhar com quais números? Com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9. Eu tenho 10 possibilidades, correto? Agora, eles são, ó, são números de 2 algarismos. O que acontece com o número de 2 algarismos? O primeiro não pode ser 0, tá? Por quê? Porque o número, ó, 0, 7, não é considerado um número de 2 algarismos, sim de um só, tá? Então, ó, o 0 não pode ser aqui no início, certo? Quem que pode? Pode ser qualquer um desses outros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Agora, pessoal, ele fala que ele quer que o número seja divisível por 5. O que é um número divisível por 5? É um número que é terminado em 0 ou em 5, tá? Exemplo, o 40, né? O 35, o 15, tá? O 20, ou seja, todos os números que são terminados em 0 e em 5 é um número divisível por 5. Logo, para esse número ser divisível por 5, ou ele tem que terminar em 0 ou em 5. Quantas possibilidades eu tenho? Eu só tenho 2 possibilidades. Então, por isso que aqui é vezes 2. Aí é só fazer a conta, né? Princípio multiplicativo da contagem. 9 vezes 2, 18 possibilidades, correto? Agora, números que são divisíveis por 2, ó. Números com 2 algarismos que são divisíveis por 2. Aquele mesmo esquema, tá? Como é número de 2 algarismos, quem não pode ser o primeiro é o 0. Tirando o 0, pode ser qualquer um desses números. Logo, eu tenho 9 possibilidades. Agora, gente, para ser divisível por 2 são só os números pares. Logo, o número ele tem que ser terminado em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, aqui, ó, 5 possibilidades, correto? Então, aqui 9 vezes 5, ou seja, 45, tá? Vamos para o nosso último exercício aqui. Quantos números... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Quantos números naturais distintos, ó a palavra distintos, de 3 algarismos há no sistema de numeração? Então, ó,
com 3 algarismos. E outra coisa, eles são distintos, tá? Então, se já apareceu o 2 aqui, não pode aparecer o 2 novamente. São todos números diferentes, porque são distintos. Mais uma vez, eu vou colocar aqui quais são as minhas possibilidades. O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Perfeito? Então, pessoal, como é algarismos, né, números naturais de 3 algarismos, o que não pode acontecer? Não pode acontecer do 0 ser aqui, tá? Então, tem que ser, ó, não pode ser o 0. O primeiro algarismo não pode ser o 0. Logo, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 9 possibilidades, certo? Vamos supor que aqui a gente colocou lá o número 3. Então, o número 3, ó, ele já foi, tá? Então, ele não pode ser novamente, não pode ser o número 3, tá? Então, agora, quantas possibilidades que eu tenho? Agora, o 0 entra, né? O 0 pode entrar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 possibilidades, tá? Supondo que eu coloquei aqui o número 8. Então, se eu já coloquei o número 8... Aqui no terceiro eu não posso colocá-lo. Então, quantas possibilidades eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Agora, é fazer o princípio multiplicativo, né? Vai ficar, então, 9 vezes 9... 9 vezes 9, 81, vezes 8. Ou seja, eu tenho 648 possibilidades, correto? Aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, tá? Comentam aí, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.